E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para abordar capacidades físicas. Foca na tela que a gente vai entender o conteúdo de hoje agora. Então aqui, ó. O corpo que fala e se expressa. Nosso corpo é muito mais do que músculos e ossos. Ele é linguagem, identidade e expressão. Cada movimento reflete nossos sentimentos, limites, cultura e valores, e é por meio das práticas corporais que essas expressões ganham forças. Então aqui a gente só está contextualizando, já ambientando, que a gente vai entender esse corpo como um arcabouço mais amplo, mais complexo, além de uma estrutura óssea, tá bom? Além da estrutura física. Isso vai ser importante porque a gente vai abordar as capacidades físicas. Porém, é importante entender que o corpo é muito maior do que esse elemento biológico, tá bom? Seguindo. Então aqui, ó, as capacidades físicas são partes fundamentais desse processo, pois permitem que o corpo se mova, se expresse e interaja com o ambiente e com outras pessoas. Compreender e desenvolver essas capacidades é essencial para reconhecer o corpo como espaço de construção de sentimentos, de respeito à diversidade e de valorização do autoconhecimento, aprimorando assim o desempenho motor. Desempenho motor que a gente vai definir e entender a seguir, que é para a gente poder chegar na definição e compreensão de fato do que é capacidade física. Beleza? Então vamos lá, focar aqui, ó. O desempenho motor, essas definições fundamentais, ó. O desempenho motor corresponde ao conjunto. Opa, vamos grifar aqui, só um segundo. O desempenho motor corresponde ao conjunto de capacidades motoras que permitem ao corpo executar movimentos com eficiência. Então, tem um conjunto mais amplo de capacidades motoras que permitem relacionar movimento com eficiência. Então aqui, ó, essas capacidades estão diretamente ligadas à aptidão física, que expressa o nível de preparo do organismo para realizar diferentes esforços. Então, a aptidão vai estar direcionada para a qualidade da ação que eu quero desenvolver. O desempenho motor vai ser o conjunto das capacidades motoras para eu desenvolver o movimento, e a partir do momento em que eu desenvolvo esse movimento, ele pode ter uma certa habilidade, uma certa destreza, e eu posso ter uma certa aptidão, ou seja, eu faço com excelência determinado movimento. Tá bom? Então, vamos começando a entender esses conceitos. Outro seguindo. A aptidão física pode ser entendida sob duas perspectivas. No campo atlético, relaciona as capacidades físicas, já na saúde, envolve elementos como força e resistência muscular, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória. Então, a gente tem duas correlações que a gente já pode ir abordando dentro dessa concepção de aptidão física, e a capacidade física já começa a surgir como um elemento ali presente. Opa, eu preciso ter uma capacidade física, e essa capacidade física precisa ser desenvolvida para que eu tenha aptidão física, que vai ser dentro de um conjunto de capacidades motoras, ou seja, já relacionadas ao movimento esse que vem de um desempenho motor. Vejam que é como se fossem caixinhas, uma dentro da outra, sempre abrangendo um pouco maior, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui, ó. Por sua vez, as capacidades físicas são os atributos corporais, ó, vamos grifar aqui, ó, atributos corporais, que, embora determinados em parte por fatores genéticos, podem ser aprimorados por meio da prática regular. Aprimorados, deixa eu só grifar aqui, que vocês vão entender de fato o que quer dizer. Aprimorados e consciente de atividades físicas. Professor, eu estou um pouco confuso. É muito termo, muita informação. Capacidade física são elementos que a gente consegue treinar e melhorar. Basicamente isso. Se eu trabalhar o aspecto da minha força, se eu começar a fazer musculação, levantar peso, com a evolução, com esse treinamento, eu vou ficar mais forte. Basicamente isso. Se eu começar a treinar alongamento, se eu só, por exemplo, espacate, que é um bom exemplo. Espacate, fazer abertura.
com um trabalho de flexibilidade, treinando, eu vou conseguir atingir o espacate completo, porque é um trabalho treinável. Então, a capacidade física vão ser aqueles atributos corporais treináveis que a gente consegue aprimorar com a prática. Basicamente isso. Resumidamente é isso, tá bom? Então aqui, ó, favorecendo o desenvolvimento de desempenho motor, que a gente já definiu lá no início, né? O desempenho motor aqui já foi definido no início. E a ampliação da consciência corporal. As principais são a força, resistência, flexibilidade e velocidade. Então, se a gente, na aula de hoje, vai abordar aprofundadamente, né, a capacidade física, então a gente precisava entender que eles vão ser esses elementos, atributos treináveis, que vem desse desempenho motor, que vai ser esse conjunto um pouco mais amplo, que vai direcionar a sua aptidão física, mas sempre dentro desse aspecto da movimentação. E aí, como das principais são força, resistência, flexibilidade e velocidade, a gente vai definir agora. Então, vamos começar aqui definindo a força. O seu conceito é a tensão em que o músculo ou um grupo de músculos pode gerar em um movimento específico. Então, aqui, ó, tensão. Se você pensar na musculatura, no músculo, né, corporal, ele, para realizar essa capacidade física, força, esse atributo, ele vai precisar gerar tensão. E é essa tensão que vai ser esse construto de força, tá bom? E aí tem os tipos de força. Temos a força máxima, que é a maior força que você consegue fazer de uma só vez. Um exemplo, levantar o maior peso possível. Então, é possível pegar um elemento, sei lá, uma grande carga, uma saca de cimento, ali vai ser uma força absoluta que eu vou pegar e já realizar. É um movimento só, força, básico. No caso, a força rápida ou potencial, capacidade de vencer uma resistência com alta velocidade, arremesso de peso, salto. Aqui, ó, veja que a gente já começa a correlacionar o atributo, a capacidade física, a uma prática esportiva. O arremesso de um peso, do martelo, vai ter tem a questão da força que vai ser aplicada, mas tem toda a dinâmica do movimento que também vai ser inserida para a aplicação dessa força. E por fim, tem a da resistência da força, que é a capacidade de sustentar um esforço de uma força por um tempo prolongado. Escalada, remo, veja que eu tenho a força ali aplicada, mas com ela também tem outros atributos. A resistência, que é um dos exemplos de capacidade física, elas também vão estar presentes, mas vai ser uma resistência de força resistida, né? A força que eu preciso manter para a realização daquela capacidade, daquela ação. Beleza? Então aqui os exemplos práticos no esporte, temos o rugby, o braço de ferro, que é a queda de braço. No dia a dia, empurrar um carro quebrado, carregar móveis pesados, basicamente, atributo de contração muscular, tensão muscular, eu consigo treinar, aprimorar a força, exemplo de capacidade física. Outro exemplo, aqui temos a imagem, né, só para a gente entender elementos em que a gente está aplicando ali a força. E aqui já temos o aspecto da resistência, que é a capacidade de suportar a fadiga, o cansaço durante um esforço prolongado e de recuperar-se rapidamente. Então, resistência é o máximo que eu consigo para a realização de determinada atividade. A gente falou anteriormente, a força vai ser aplicada também porque para eu resistir eu preciso ter força. Sim, mas está dentro dessa concepção do cansaço, do quanto eu consigo realizar até chegar na minha fadiga, até eu chegar no meu limite. Um exemplo, já está em imagem ali, ó, exemplo prático, é segurar na posição de prancha. Você precisa ter a força, você vai ter ali a contração muscular, está gerando força no sentido de tensão, mas eu preciso resistir ao máximo. Aí aqui temos o aspecto da classificação também, que a resistência não é uma coisa só, ela pode ser classificada de várias formas. Tem uma classificação acerca do tipo do esforço, se é um esforço geral dos grandes músculos, se ela é um pouco mais localizada. Tem o aspecto da classificação energética, que é uma resistência aeróbica ou anaeróbica. Como assim, professor? Aeróbica, anaeróbica é com grande ou baixo uso de oxigênio. Por exemplo, uma corrida a longo prazo, você vai ter um grande gasto
aeróbico, por isso que é chamado, eu vou fazer um aeróbico, eu vou caminhar, vou correr, porque você vai fazer um grande consumo de oxigênio dentro daquela prática. E você, ao longo do processo, ao longo dessa caminhada, você vai resistindo até chegar ao seu limite. Diferente de uma resistência anaeróbica, que é dentro, por exemplo, de uma prática de musculação, que você está ali fazendo com força. Eu vou começar a fazer aqui um levantamento de peso, fazer uma rosca direta, tranquilo. Estou realizando força, só que em algum momento eu não vou mais resistir, eu já não vou ter mais quantidade de oxigênio, eu não tenho mais força. Entrei em fadiga e aí eu não consigo mais realizar o movimento. Então, são formas distintas de resistência, tá bom? Então, aqui dentro da concepção energética, porque acaba a fonte, o consumo de energia para a realização daquela prática. E também requisito motor, classificação do requisito motor, de força e de velocidade, que foi os exemplos que eu mencionei agora. Por exemplo, eu posso realizar isso dentro de uma prática de corrida, mas também posso fazer na prática da musculação, que é o movimento. Tranquilo? Belezinha? Temos a resistência, temos exemplos aqui, resistir no agachamento, a capacidade de um atleta percorrer uma maratona, é uma questão de resistência corporal, é um longo percurso e aí todas as reservas energéticas vão sendo drenadas, você tem que atingir, ali no caso, você vai atingir o seu limite e aí você tenta sempre resistir. Ok? Seguindo, temos a velocidade, que é a capacidade de executar ações motoras no menor tempo possível. Então, só para a gente recapitular, lembra lá, desempenho motor, ação motora, capacidade motora, porque aqui a gente já está relacionado ao movimento. E aí é a forma com que a gente consegue realizar esse movimento, só que de forma rápida, velocidade. Tranquilo? Aí vai ser as suas intensidades, você vai ser moderado, você vai ser intenso, você vai ser rápido, devagar, né? Então aqui, a classificação. Velocidade de reação, capacidade de responder rapidamente a um estímulo, saída rápida no sinal de largada. Então, nas suas posições, nas suas marcas, 3, 2, 1, atirou! Então, isso é de velocidade de reação, é eu conseguir agir de forma mais rápida assim que o estímulo é dado. Temos a de velocidade de ação na capacidade de realizar um movimento único, acíclico, com máxima velocidade. Exemplo, um soco de boxe. Aí aqui já é a dinâmica do movimento da prática, mas em eu estar alerta, atento e ter as reações instintivas ali do movimento, da dinâmica da ação, tá bom? Aqui, por fim, a velocidade de frequência, capacidade de realizar movimentos repetitivos, cíclicos, com alta velocidade, correr, pedalar. Aqui é a questão da constância. Como exemplos práticos, no esporte temos a corrida de 100 metros rasos, no dia a dia, bater palma muito rápido, correr para não se atrasar para pegar o ônibus. É aquilo, velocidade é a constância do movimento em ação, basicamente isso, tranquilo? Em movimentos aqui temos elementos em que a velocidade está empregada. E por fim, também temos o aspecto da flexibilidade, conceito que é a capacidade de realizar movimentos com a maior amplitude possível em uma articulação. Vamos lá, flexibilidade, cada articulação tem a sua limitação. Eu não vou conseguir fazer com que a articulação do meu cotovelo seja maior que essa, a amplitude é essa. Só que a depender de onde está essa articulação, se ela é uma articulação global ou limitada, você consegue ampliar. Tem gente que vai ter uma limitação na articulação do ombro, vai ter gente, levanta o braço, você vai levantar só até aqui, tem gente que vai conseguir levantar bem, tem gente que vai conseguir fazer todo o estiramento. Então, a depender de como a articulação está desenvolvida e o músculo esteja flexível, né, tem esse trabalho de elasticidade, a amplitude do movimento vai ser maior, tá bom? Então, quantos tipos? Temos a estática, máxima amplitude, que você consegue manter parado, exemplo, conseguir alcançar os pés e segurar na posição. É aquela básica, de tipo, eu vou tentar alcançar, tocar o meu pé. Tem aqui a flexão do tronco e tudo mais, só que tem gente que vai ficar só até aqui, tem gente que vai conseguir fazer tranquilo, mas aí tem todo um trabalho muscular, e aí eu consigo, com o treino,
alongamentos constantes. E, tipo, se um dia eu comecei até aqui, treinei, alonga, eu já vou descendo e tem todo esse trabalho constante, tá bom? Temos a dinâmica, amplitude de movimentos em velocidade normal ou rápida, como o chute o chute alto de um jogador de taekwondo. É um trabalho de flexibilidade e movimento. Então, é você permitir um chute. Não é trabalho de flexibilidade, aqui é a calça que impede, mas entender que, a depender do movimento, eu vou ter a amplitude do movimento e a flexibilidade dele, ok? Uma bailarina que faz um salto, ela faz o salto em espacate. Simples, você consegue ver movimento e amplitude e flexibilidade, tudo dentro da mesma concepção, ok? Exemplos práticos no esporte, temos o ginasta fazendo um espacate e no dia a dia agachar para amarrar o cadastro com facilidade. Beleza? Elementos de flexibilidade, aqui em tela, só para vocês terem ilustrados as formas. Ó. O exemplo que eu estava falando no movimento, aqui é taekwondo, mas temos a ginasta aqui, ó, fazendo o pulo, o salto, já com o trabalho da flexibilidade. Beleza? Então aqui, ó, falamos de força, velocidade, flexibilidade, mas tem um outro elemento que atributo treinável, que é importante que a gente faça essa concepção, porque ele faz parte desse conjunto de elementos fundamentais treináveis, tá bom? Temos aqui a importância do equilíbrio e da coordenação. Embora o foco seja as capacidades condicionadas, é impossível falar de movimento sem citar duas capacidades coordenativas fundamentais. A capacidade de coordenação motora, que é a capacidade de realizar sequências de exercícios de forma harmoniosa, pode ser grossa ou fina. Como assim, professor, grossa ou fina? Pode ser algo muito mais específico, por exemplo, escrever, isso requer coordenação, mas também pode ser um pouco mais ampla, dançar, coordenação. Se eu pedir para você começar a fazer um círculo na barriga e bater com a mão na cabeça, você precisa coordenar esse movimento. Então, fina quando é muito específica, grossa quando é de forma um pouco mais ampla. Tranquilo? Temos também a capacidade de equilíbrio, que é a capacidade que o nosso corpo nos permite sustentar o corpo contra a gravidade. Pode ser estático, dinâmico ou recuperado. O equilíbrio fundamental na movimentação. Você consegue aprimorar por meio do treino. Sim, é uma questão de equilíbrio. Se você vai ficar ali parado com um pé só, e você precisa ter o equilíbrio, porque é uma questão do eixo, né? O eixo central corporal. E aí pode ser um equilíbrio em dinâmico. Por exemplo, você está sóbrio, então caminhe por essa linha aqui e tal. Aí você vai, caminha, tipo, oh meu Deus do céu, não tomei tonto. Ah, faz um 4, você vai, faz o 4 com a perna. Então, é essa concepção da dinâmica do equilíbrio que também faz parte de atributos treináveis e que vão estar envolvidos. Porque aqui a gente falou das condicionadas, é aquelas que você consegue especificar, delimitar dentro de condições específicas, como a força, a velocidade que a gente mencionou, e aqui outras dentro do aspecto mais do movimento, tá bom? Seguindo. O corpo como projeto de vida. Ó. Ao reconhecer e desenvolver suas capacidades físicas e coordenativas, cada pessoa passa a compreender melhor seus próprios limites e potencialidades. O movimento torna-se, então, um instrumento de autoconhecimento e autocuidado, um meio de expressão de valores pessoais e coletivos e uma forma de socialização que promove o respeito e a valorização da diversidade. Assim, compreender as capacidades físicas e vivenciá-las permite cuidar do corpo de forma responsável e saudável, expressar sentimentos, ideias e identidades por meio do movimento, desenvolver autoconfiança e autoconhecimento, promover o lazer e o convívio social de modo democrático. E um exemplo prático em tela de tipo, cara, mas o que eu ganho treinando essas capacidades físicas? Em tela a gente tem um exemplo. As capacidades físicas são elementos que, quando potencializados, é quase como se você fosse incrível, super-heróis. Porque vejam, aqui em tela nós temos o exemplo do filme Os Incríveis, mas todos os elementos que são incríveis neles são elementos da capacidade física. Mulher elástica, flexibilidade, senhor incrível, força, flecha, velocidade. Violeta, ela tem uma capacidade de resistência, ela tem os escudos, é resistência. E o Zezé
é ser fofo, né? Porque o Zezé é coordenação, ele é multi, então vamos deixar passando. Mas entendendo que, ó, você tem atributos treináveis de capacidade física de pessoas incríveis, de super-heróis, são superpoderes, ok? Tranquilo? Agora, já que vocês também são incríveis, vamos fazer uma questão aqui em tela. Ó, as qualidades físicas são consideradas atributos corporais que podem ser treinadas de acordo com as especificidades do desporto visado. De acordo com o quadro geral de qualidades físicas, a qualidade física que permite um homem assumir a consciência e a execução, levando a uma integração progressiva de aquisições, favorecendo uma ação ótima dos diversos grupos musculares na realização de uma sequência de movimentos com máximo de eficiência e harmonia, pode ser chamada de... Professor, pelo amor de Deus, tá parecendo questão de Enem, falou um monte de coisa, eu não entendi um pouco direito. Ele só quer saber qual é a ação, ó, uma ação ótima, ela tem que ser ótima, de diversos grupos musculares, que na realização dessa sequência, movimentos com máximo de eficiência e harmonia. Dentro das alternativas, ó, coordenação, velocidade de reação, velocidade de deslocamento, velocidade dos membros, força e dinâmica. Qual é dessas alternativas aqui que tem um trabalho em que o movimento deve ser harmonioso, deve ser coordenado, organizado? Qual é a alternativa? Ah, eu sabia que você ia acertar. Claro que é a coordenação. Então, vejo que a gente consegue entender, compreender, só lendo assim, tipo, opa, eu preciso ter uma organização, uma ação do movimento e ele deve ser harmônico, para essa harmonia acontecer, preciso coordenar. Coordenação vai ser o exemplo da capacidade física. Então aqui só para a gente revisar e reforçar o conteúdo. Capacidade física, a gente já entende que é aquilo que eu consigo treinar, são os atributos treináveis. Aí tem o aspecto da força, ou seja, eu conseguir a capacidade que permite o músculo, o grupo muscular, produzir a tensão e realizar a ação. Flexibilidade, essa capacidade de promover e aproveitar as possibilidades dos movimentos articulares ali relacionados ao músculo também. Coordenação, esse movimento organizado. Velocidade, a ação que acontece. Agilidade vai ser uma aprimoração, um aperfeiçoamento dessa velocidade. O equilíbrio, como a gente mencionou, que seja essa capacidade de manter o corpo estável e a resistência de resistir ao estímulo e à ação que está sendo realizada. Então, a capacidade física vai ser esses atributos treináveis com essas divisões, né, com esses direcionamentos, mas que sempre vão ser alinhados com a realização e a ação cotidiana que o ser humano desenvolve no seu dia a dia e que a gente pode aprimorar, treinar para se tornar incrível. Beleza? Espero que você tenha compreendido e gostado da aula sobre capacidades físicas. Nos vemos em uma próxima oportunidade e até mais. Tchau, tchau!